Olá, sou o professor Leonardo Nojosa. Hoje a gente vai começar a nossa disciplina de desenho técnico. Nesse começo, nós vamos fazer uma introdução ao desenho técnico, falar um pouco do histórico, técnicas e normas que vamos usar ao longo do semestre. Vamos lá? Primeiro, nós vamos falar dos elementos fundamentais do desenho. O termo design vem do latim desenhare, que significa planejar, desenvolver planos, instruções, especificações para algo novo. Então, ele é o plano criativo, o plano original da produção. O design é qualquer processo técnico e criativo relacionado à configuração, concepção, elaboração e especificação de um artefato. Esse processo é normalmente orientado por uma intenção ou um objetivo. Serve então para solucionar um problema. O desenho, então, está relacionado com o projeto. Exemplos de coisas que a gente pode projetar são diversos, né? Objetos, utensílios domésticos, vestimentas, máquinas, ambientes, edifícios, bairros, cidades, tudo que é possível se criar. Além de imagens, peças gráficas, família de letras, livros, interfaces digitais, softwares, sites de internet, entre outras coisas. Então, a gente vai ter que dividir os projetos, os tipos de projeto, por categorias. Então, a gente tem lá categorias de projetos abstratos, projetos estéticos, estético-funcionais, e projetos que são puramente funcionais. Os projetos técnicos eles podem ser mecânicos, estruturais, arquitetônicos e diversos outros. O importante é que o projetista, seja qual for o tipo de projeto que ele está fazendo, que ele busque o conhecimento de causa, ele tem que saber o que ele está projetando, tem que saber exatamente o que ele está fazendo. Tem que ter experiência, tem que ter habilidade criativa, né? Se ele está criando algo novo, é importante que ele tenha criatividade para isso. Outra coisa importante é ter conhecimento dos materiais que ele está utilizando e dos processos de criação que ele está sugerindo. E habilidade mecânica, ou seja, saber desenhar, que é o objetivo principal dessa disciplina, ensinar técnicas que facilitem o processo de desenhar. Para saber desenhar ou projetar, é preciso entender as fases de um projeto. E o projeto passa por diversas fases e muitas delas não são de desenho. Por exemplo, antes de começar a projetar, é preciso discutir sobre o problema que o projeto está resolvendo. Formular, reunir informações e estudos que vão solucionar aquele problema. Elaboração dos conceitos preliminares, análise desses conceitos, consulta da eficácia desses conceitos junto com o demandante, pode ser um cliente, uma empresa. O aperfeiçoamento dessas soluções, nova consulta, uma síntese do que já foi projetado, a elaboração de modelos para representar essas soluções, testes desse modelo e verificação da adequação desse modelo à solução que está sendo proposta e a elaboração final. Então a gente percebe que várias dessas fases elas não envolvem necessariamente desenho, mas muitas delas, sem o desenho, não acontecem. Principalmente a elaboração final, que pode ser um desenho para execução ou pode ser um desenho para apresentação. Então, o desenho de projeto ele pode ser então preliminar ao longo do processo, que vai participar de várias daquelas fases que a gente viu anteriormente, e o projeto final, que é o que vai ser então apresentado ou enviado para execução. A função do desenho técnico é representar de maneira precisa objetos sólidos, objetos que existem ou que vão existir depois de projetados. A arte de representar um objeto, fazer uma leitura por meio de um desenho técnico é muito importante para engenheiros, arquitetos, designers, porque é o desenho que vai fornecer todas as informações que esse projeto precisa para existir. E o desenho técnico tem um histórico muito longo. A própria linguagem do desenho é muito antiga. O desenho é uma forma de comunicação muito importante. E a representação gráfica vem contribuindo para a compreensão da história há muitos anos. Desde os desenhos das cavernas,
na antiguidade, e ao longo da história, as técnicas de representação gráfica vêm evoluindo e se desenvolvendo. E são técnicas que a gente utiliza até hoje. Existe desde o início dos tempos, independente do idioma, representações de escrita que são feitas através de desenho, como os hieróglifos, por exemplo. Como desenho técnico, um dos primeiros exemplos de representação de projeto através de desenho é esse exemplo do engenheiro Caldeu Gudea, que desenhou uma fortaleza gravada numa pedra. A partir dessas linguagens, o desenho técnico se desenvolveu até o desenho técnico moderno, que a gente conhece hoje, como esse exemplo aí de uma peça que tem cotas, representações, linhas, cada uma com um significado próprio. Com o passar do tempo, outras ferramentas foram acrescentadas para auxiliar o desenho técnico, como o CAD e os desenhos assistidos por computador. Vamos ver agora algumas definições de desenho técnico. Desenho técnico, então, é uma forma de representação que é usada, entre outras finalidades, para ilustrar ou representar artefatos, objetos, projetos, instrumentos de trabalho, máquinas, etc. Então, ele é um tipo de representação gráfica utilizado por profissionais de uma mesma área. Então, profissionais que precisam se comunicar, como, por exemplo, arquitetos, engenheiros, designers, marceneiros. O desenho técnico ele tem que transmitir com exatidão todas as características do objeto que ele está representando. Então, dessa forma, todos os elementos do desenho técnico têm que obedecer uma certa linguagem, que são as normas técnicas. Os desenhos técnicos são, por definição, normalizados. E aí a gente vê, então, algumas diferenças entre o desenho técnico e o desenho artístico. Enquanto no desenho artístico, o artista transmite as suas ideias, seus sentimentos de maneira muito pessoal, um artista, então, não precisa ter nenhum compromisso em retratar fielmente a realidade. O desenho artístico, então, vai refletir o gosto e a sensibilidade pessoal do artista que o criou. Então, a gente tem aí vários exemplos de desenhos artísticos que têm essas características. Já o desenho técnico, ao contrário do artista, ele tem que transmitir com exatidão todas as características do projeto que ele está representando. O desenhista tem que seguir regras estabelecidas previamente, que são as normas técnicas. Todos os elementos do desenho técnico obedecem a essas normas, ou seja, são normalizados de acordo com normas bem específicas. O desenho técnico é também interpretado corretamente pelas normas da geometria descritiva. Então aí a gente vê alguns exemplos de desenhos técnicos. Qual é então a importância do desenho técnico? O desenho técnico representa graficamente e de forma técnica e padronizada os empreendimentos, equipamentos, estruturas, peças, edifícios, produtos. Então, naturalmente, ele vai ser importante para diversas áreas que necessitam do projeto para cumprir as suas funções. Então, a gente tem arquitetura, estrutura, engenharia, design, agrimensura, equipamentos, várias disciplinas que se utilizam do desenho técnico para desenvolver o seu processo de trabalho. O objetivo do desenho técnico, então, é proporcionar ao profissional um aporte de técnicas, normas, padrões que vão ser utilizados através de desenho para que uma construção, uma leitura, uma interpretação, um dimensionamento de uma peça, de uma estrutura, de um artefato qualquer que ele esteja projetando possa ser comunicado. Para isso, para essa comunicação acontecer, é necessário então que tenha um conjunto de normas que vão definir essa linguagem. Então, o desenho técnico vai permitir, por meio de conjuntos de linhas, números, símbolos, indicações escritas, simbologias de uma forma geral, eles vão fornecer informações sobre uma função, a dimensão, a forma, o material de um artefato, de um objeto que está sendo projetado, e esse objeto ele vai ser executado sem o contato direto com quem estava projetando. Então a pessoa que desenhou não vai ter a possibilidade de ficar explicando o que aquele desenho quer dizer. Isso tudo tem que estar representado através do desenho. Para isso é preciso ter então uma linguagem própria. Essa linguagem é o desenho técnico. É como se fosse uma língua que a gente fala e a pessoa entende. Então se a gente desenha alguma coisa numa mesma língua, a pessoa que vai ler esse desenho, ela também vai entender. Por isso que a execução correta do desenho técnico pressupõe, então, que a pessoa que está desenhando, ela
tem conhecimento de todas as normas. Então essas normas no Brasil são elaboradas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, baseada na ISO, que são as normas internacionais. Se a gente não aplicar constantemente em todos os desenhos que a gente está fazendo de forma técnica essa linguagem, ou seja, as normas, não vai ser possível que o desenho seja lido de maneira adequada, sem nenhum equívoco e sem interpretação. O desenho técnico não pode ser interpretado, ele tem que ser entendido. Para esse entendimento, então, existe um conjunto de normas técnicas relacionadas ao desenho, que vão desde as normas gerais de desenho, que é a NBR 10.647, até normas bem específicas sobre a folha de desenho, dobramento da cópia do desenho, o emprego da escala, a execução de caracteres, ou seja, a escrita do desenho, as aplicações de linhas, os tipos de linhas. Tudo isso é o que a gente vai aprender ao longo do curso para saber fazer então um desenho baseado nessas normas com a linguagem própria do desenho técnico. Um desenho então que vai servir para a gente expressar o projeto que a gente está desenvolvendo de uma maneira que a pessoa que lê o projeto vai conseguir ler de forma correta e inequívoca, sem interpretações. Para o desenho técnico, são utilizados instrumentos básicos. É muito comum a gente achar que o desenho técnico é apenas aquele desenho que é feito de forma precisa, através de instrumentos como régua, compasso, esquadros. Mas o desenho técnico também é feito à mão livre e através de computador, que é a forma mais atual. Os instrumentos utilizados no desenho técnico são, então, o esquadro, ou os esquadros, que é um conjunto de duas peças, né, que tem um formato triangular, tem ângulos de 45, e o outro com ângulos de 30 e 60, além do ângulo de 90 também. Além do esquadro, é muito comum utilizar lápis ou lapiseira. Normalmente são utilizadas várias espessuras de linha no desenho técnico, e as lapiseiras ou lápis têm que ser capazes de facilitar o desenho de linhas e espessuras diferentes. Então as lapiseiras, por exemplo, elas variam de 0,3, 0,5, 0,7, 0,9 milímetros, entre outros. Na nossa disciplina, a gente consegue fazer a maioria dos desenhos usando pelo menos duas espessuras. Então é recomendado a gente ter pelo menos aí uma 0,5 e uma 0,9, ou uma 0,3 e uma 0,7. Quanto mais espessuras tiver, mais detalhada a gente consegue criar nossa representação. Outro instrumento importante é a borracha. É recomendado utilizar sempre a borracha branca e macia, para evitar sujar e borrar os desenhos que a gente está produzindo. Além desse, tem também o escalímetro, que é uma régua, formato de prisma triangular, e nessa régua a gente consegue ler diversas escalas. A mais comum que a gente vai utilizar nessa disciplina é o escalímetro do tipo 1, né, que tem as escalas 1 para 20, 1 para 25, 1 para 50, 1 para 75, 1 para 100 e 1 para 125. Outro instrumento que é possível ser utilizado também é a régua T. A régua T é uma régua utilizada para apoiar os esquadros e facilitar o traçado de linhas paralelas ou inclinadas. Essa régua ela é apoiada na lateral da mesa e funciona como uma régua paralela. Outro instrumento que também pode ser utilizado é o compasso, que é utilizado para traçar circunferências, arcos e transportar medidas também. O transferidor é um instrumento utilizado para a construção e a medição de ângulos. Vai ser muito pouco usado na nossa disciplina. Um material importante para se ter também é a fita adesiva, que vai servir para a gente fixar os nossos desenhos na mesa e traçá-los com mais precisão. Além desses, a gente pode utilizar também gabaritos, que são réguas de plástico que vão ter aí formatos pré-estabelecidos de coisas que são muito utilizadas. Esse exemplo aí é o que tem circunferências com raios pré-estabelecidos, mas tem gabaritos de várias cores. É interessante notar também que a geometria ela está no nosso dia a dia e na natureza que nos cerca. Então, muito da linguagem que a gente utiliza no desenho técnico, a gente já utiliza no nosso dia a dia. O desenho, então, é uma maneira de expressar graficamente forma de determinado objeto, para qualquer coisa. Então, no nosso dia a dia, a gente utiliza muito os termos do desenho. Tudo que a gente conhece, seja na natureza, na arquitetura, é apresentado a partir de uma forma geométrica. Os trilhos de trem, que se apresentam de uma forma paralela, o percurso sinuoso de rios, a bola esférica, a pirâmide do Museu do Louvre, os arcos da Ponte JK aqui em Brasília,
o arco tangenciando o tabuleiro de uma ponte como essa, ou os pilares paralelos da Golden Gate, que são perpendiculares ao tabuleiro da ponte, a cúpula ou a semi-esfera do Museu Nacional aqui em Brasília também. Então, diversas coisas a gente já descreve utilizando termos da própria geometria. Vamos ver agora, então, alguns elementos fundamentais da geometria que vão auxiliar a gente a criar um vocabulário, que é o vocabulário que a gente vai utilizar ao longo de todo o semestre. O primeiro elemento fundamental é o ponto. Ele é um elemento que não tem dimensão, uma posição no espaço. Uma linha, ela já tem uma dimensão. Um plano é um elemento com duas dimensões. E um sólido é o elemento que tem três dimensões. O ponto, então, é a figura geométrica mais simples. Ele não tem dimensão, ou seja, ele não tem comprimento, não tem largura, não tem altura. Ele é determinado pelo cruzamento de duas linhas. Então, para a gente identificar um ponto, a gente precisa descrever onde ele está, como no endereço. E para representar ele, a gente pode representar com um simples ponto, como a gente fez agora, ou pelo cruzamento de duas linhas e por uma letra, nesse caso maiúscula. A linha é o deslocamento contínuo de um ponto ou de uma sucessão de pontos. Então imagine um ponto que vai se repetindo infinitamente um ao lado do outro, eles vão formar uma linha. A linha ela é representada por uma letra minúscula. O plano é um objeto geométrico infinito, com duas dimensões, formando uma superfície. Ele é representado por uma letra grega, π, θ, φ, etc., além de ser delimitado por uma questão de representação por linhas, o que não significa que ele não seja infinito. E o sólido é uma região no espaço delimitada por vários planos ou superfícies. O cruzamento dessas superfícies forma as arestas que vão delimitar o objeto. O elemento principal do desenho técnico são as linhas. E existem vários tipos de linhas, que são importantes também a gente conhecer para criar novamente esse vocabulário, essa linguagem do desenho técnico. As linhas elas podem ser classificadas quanto à sua forma. Uma linha sinuosa é aquela formada apenas por linhas curvas e regulares em sentidos diferentes. A linha reta é quando a trajetória do ponto P, que dá origem a essa reta, ela vai sempre na mesma direção. E a linha curva é quando o deslocamento desse ponto muda de direção ao longo do traçado, de maneira regular. Uma linha mista é formada quando os segmentos retos e curvos são unidos em uma sequência sem interrupção. Uma linha poligonal ou linha quebrada é quando a linha é formada por retas que mudam de direção de trecho em trecho. E a linha ondulada é formada por linhas curvas regulares, ou seja, de raios constantes. As linhas também podem ser classificadas quanto à posição no espaço. Uma linha vertical possui angulação de 90 graus e geralmente são construídas com auxílio dos esquadros. Uma linha horizontal possui angulação de 0 ou 180 graus e geralmente são construídos com auxílio da régua T ou da régua paralela. E uma linha inclinada é aquela que tem angulação diferente de 0, 90 ou 180 e são construídas normalmente com auxílio dos esquadros, desde que tenham 60, 45 ou 30 graus. Uma outra classificação das linhas é quanto à posição relativa, ou seja, a posição da linha em relação a uma outra linha. Então elas podem ser paralelas, quando uma ou mais linhas conservam a mesma distância ao longo de seus prolongamentos, podem ser perpendiculares, quando formam entre si um ângulo de 90 graus, ou oblíquas, quando formam entre si ângulos diferentes de 90, 180, 270 ou 0 graus. Uma outra classificação das linhas é quanto à definição. Então, uma linha pode ser reta quando ela não possui nem início nem fim. Então, como essa reta R aí, ela é infinita para os dois lados. A linha ela pode ser uma semi-reta, que é aquela que possui início, mas não possui fim. Então, se a gente traçar o ponto A na nossa reta R, a gente vai ter aí duas semi-retas, uma para um lado, outra para o outro. E tem também os segmentos de reta, que são aqueles que possuem início e fim. Então, se a gente traçar dois pontos na nossa reta R, o ponto C e o ponto D, a gente vai ter o segmento de reta CD. Surgem então também outros tipos de reta, como a reta suporte, que é aquela que contém um segmento de reta. No caso,
A reta R é a reta suporte do segmento CD. Por sua vez, os segmentos também têm suas próprias definições. São segmentos colineares quando eles estão numa mesma reta suporte, ou seja, o segmento CD ele é colinear ao segmento EF. E são congruentes quando têm a mesma medida, ou seja, são segmentos iguais. O segmento CD é congruente ao segmento EF. Segmentos também podem ser consecutivos, ou seja, eles têm uma sequência onde a extremidade do primeiro é o início do segundo. E podem também ser adjacentes, que são colineares e consecutivos ao mesmo tempo. Então aí o segmento AB é adjacente ao BC, por sua vez adjacente ao CD, que por sua vez é adjacente ao DE. E todos fazem parte da reta R. Bom, pessoal, essa foi a primeira aula de introdução ao desenho técnico. No decorrer do curso, a gente vai ver um pouco mais sobre as técnicas e normas que a gente vai utilizar e começar a desenhar na prática. Até mais!